Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos por quem Tu és. O Senhor é um Deus temível, santo, perfeito, justo, e na Tua presença, ó Pai, nos achegamos pelos méritos de Cristo, para Te pedir que neste momento o Senhor faça com que a Tua palavra alcance os nossos corações e reajuste os nossos valores e as nossas percepções, a fim de vivermos uma vida que realmente agrade ao Senhor. Nós Te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós enfrentamos problemas de relacionamentos, dos mais diversos. Mais cedo ou mais tarde, temos que lidar com conflitos de relacionamentos. A passagem que lemos vai nos instruir como devemos tratar conflitos de relacionamentos quando eles chegam. Qual deve ser a nossa postura, qual deve ser o nosso esforço, qual deve ser a nossa motivação em ambientes onde o conflito de relacionamento está instalado. Estas palavras-chave aqui no nosso texto, tanto a paz como a santificação, compreendem basicamente toda a necessidade da vida cristã. Uma palavra, a paz, é aqui relacionado com os homens, seguir a paz com todos. A outra palavra tem referência, tem relação também com todos os homens, mas ela teologicamente se refere primeiramente à nossa relação para com Deus. É nesse sentido que nós lemos, por exemplo, o que Jesus disse em Marcos capítulo 12, versos 30 e 31. Ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, esta relação vertical. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a relação horizontal. Com essas palavras, Jesus resume, sintetiza os mandamentos mosaicos que dizem respeito ao modo como devemos tratar os nossos deveres para com Deus e, em face deles, como devemos tratar as nossas relações uns com os outros. Se pudéssemos dividir o livro de Hebreus, ou a Epístola de Hebreus, de uma maneira bem simples, nós dividiríamos em duas partes. A primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 10, verso 18, nós temos ali uma base teológica que aponta para a superioridade de Jesus e do seu sacerdócio, o seu sumo sacerdócio. A segunda parte, capítulo 10, verso 19, ao capítulo 13, verso 25, a segunda e última parte aqui de toda a epístola, nós encontramos diversas advertências e exortações à igreja que devem ser aplicadas de modo particular. Esse texto que nós lemos se encontra no capítulo 12, e o capítulo 12, o autor compara a vida piedosa a uma grande corrida e explica aos seus leitores os motivos da disciplina de Deus. Primeiro, ele ilustra que a vida cristã é como uma corrida que tem como objetivo alcançar o modelo de Cristo. Isso é claro nos versos 1 ao verso 3. Ele diz, por exemplo, no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele é o nosso referencial, e é para Ele que devemos, como um atleta, correr, porque Ele é o nosso objetivo. Depois, ele explica a razão de Deus disciplinar aqueles que se perdem neste caminho, os versos 5 ao verso 13. E aqui ele demonstra qual é o fim desta disciplina de Deus, que é para a correção, a fim de participarmos da sua santidade. Depois, quais são os dois maiores desafios nesse caminho, versos 14 e verso 17, que se encontra justamente aqui no texto em que nós lemos: seguir a paz com todos e também a santificação. Dois grandes desafios nesta corrida da vida cristã: seguir a paz e a santificação. E ele conclui no capítulo 12, versos 18 ao verso 29, fazendo comparações e exortações para não recebermos a graça de Deus em vão, mas por causa dela servirmos a Deus.
O texto que nós lemos, o verso 14, possui, portanto, duas exortações fundamentais para a vida cristã. A primeira exortação, ou o primeiro conselho que o autor aqui dá, o autor de Hebreus é um autor desconhecido, há várias especulações em torno do autor deste livro, ou desta epístola, mas o fato é que não existe nenhuma confirmação quanto à sua autoria. E as exortações que ele nos dá aqui nesse verso 14, são duas, basicamente, que devemos seguir a paz e também seguir a santificação, e a razão é porque sem a santificação nós não veremos a Deus. Veja como ele relaciona a santificação com a relação direta com o nosso Deus e Pai. Vamos observar, portanto, cada uma destas exortações que ele nos dá aqui nesta passagem. Primeiro, seguir a paz com todos. O verso anterior, o verso 13, diz que, como resposta da disciplina de Deus, devemos fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Esse é o verso anterior àquele que nós lemos aqui. Em seguida, ele diz, seguir a paz. O texto, originalmente falando, não tem essa divisão que a Sociedade Bíblica do Brasil fez, colocando inclusive o título aí. O texto é um texto só. Então, o argumento do autor, o pensamento do autor, continua agora no verso 14, depois de ter dito que nós precisamos fazer os nossos caminhos retos, para que não se extravie o que é manco, pelo contrário, seja curado. Ele logo na sequência, no verso 14, ele diz, segui a paz. A paz aqui tem sentido de reconciliação, não de omissão. São dois modos de tratamento de conflitos nos relacionamentos. Tem aqueles que pensam o seguinte, eu não vou tratar esse assunto, porque se eu tratar esse assunto, o relacionamento será constrangido e eu terei que sofrer dificuldades depois. Então, muitos preferem, diante desta situação, se omitirem, não falarem nada, não tratarem nada e fazer como muitos fazem, jogar a sujeira para debaixo do tapete. Mas, para que haja a verdadeira paz, para que ela seja devidamente experimentada, é necessário tratar frontalmente os problemas que muitas vezes surgem na nossa experiência de relacionamentos interpessoais. A paz que nós perdemos por causa do pecado só pode ser experimentada mediante a reconciliação de Jesus. Não adianta boas obras, não adianta assumir com compromisso toda a agenda da igreja, porque nada dessas coisas podem nos reconciliar com Deus, a menos que depositemos a nossa fé no Senhor Jesus, porque somente Ele pode nos reconciliar com paz, com o Pai. E é assim que a paz é estabelecida no relacionamento, quando o problema do pecado é devidamente tratado. Em tempos de hostilidades contra a fé, quando alguns se desanimam ou se desviam pelo caminho, ou quando as tensões estão em alta, é muito fácil, eu diria até muito fácil de nos precipitarmos em desabafar as nossas frustrações pessoais uns com os outros, causando divisões e depreciando a dignidade de pessoas. Basta um grupo de pessoas reunido ali, num ambiente relativamente de confiança, e nós começamos a depreciar a dignidade de pessoas que nem sequer estão ali para se defenderem e para apresentarem também a sua versão. Daí porque o autor enfatiza fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Quando nós corrigimos a nossa vida, quando nós tornamos os nossos caminhos retos, isto abre a possibilidade e ajuda para que aqueles que se encontram extraviados sejam curados, aqueles que se encontram mancos, vivendo uma vida cristã desenfreada, sem limites e de maneira muitas vezes fragilizada, seja reconciliado, seja curado, seja fortalecido. E o autor, antes do verso 14, está aconselhando a fazermos caminhos retos, justamente na tentativa de restaurar aquele que se extraviou ou que é manco, que vive uma vida cristã com muita dificuldade. A palavra seguir aqui no texto tem um sentido literalmente de perseguir, de prosseguir, de persistir. Esse é um esforço que eu e você precisamos ter, de nos esforçarmos até o nosso limite, para que a paz seja estabelecida e também vivida.
Imaginemos, por exemplo, um velocista correndo pela pista, tendo em vista apenas a faixa de chegada. Para ele, o mais importante não é a multidão gritando, o suor do seu esforço, nem mesmo quem corre com ele na pista, mas chegar ao objetivo em primeiro lugar. Eu, durante muitos anos, joguei vôlei e participei de vários campeonatos, né? E tive a experiência de participar em campeonatos em ginásios lotados. E é impressionante o barulho que chega na quadra. O barulho, os ginásios normalmente eles têm uma forma redonda, e aí todo o som vai para o centro, vai para a quadra. O barulho é impressionante, o barulho que chega na quadra. E você aprende que se você não se concentrar no que você precisa fazer, você não consegue executar bem a sua tarefa. Se você der atenção para as multidões, você não consegue cumprir o seu objetivo ali na quadra. Você faz a sua tarefa e o seu trabalho de maneira muito ruim. Você erra muito e você acaba prejudicando toda uma equipe, porque você se distraiu do objetivo que precisa ser alcançado. Assim também é na vida cristã. O autor lança aqui para nós qual deve ser um dos nossos fundamentais objetivos na vida cristã, que é de seguir a paz, de nos esforçar em favor da paz. Como podemos buscar a paz? O próprio texto responde para nós. O verso 15 responde a pergunta sobre como devemos buscar a paz, enquanto os versos 16 e 17, ele responde como nós devemos buscar a santificação. Ele disse, por exemplo, respondendo a essa pergunta, como devemos buscar a paz, no verso 15 ele diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A resposta do autor sobre como devemos nos esforçar de modo prático em busca da paz é atentando diligentemente, ou seja, observando cuidadosamente, de modo que sejamos capazes de evitar qualquer evolução do enfraquecimento e desânimo espiritual, normalmente demonstrados pelo abandono da fé ou pelos conflitos nos relacionamentos. Eu me lembro aqui de uma experiência que eu tive com um casal em aconselhamento aqui na casa administrativa da igreja, e conversando com um casal, a cada conselho, depois de eu ter ouvido tudo o que precisava ouvir, e aí fui dar os conselhos a partir das escrituras, e para cada conselho que eu dava havia uma justificativa, havia um questionamento. Mas pastor, não é assim, olha, não foi essa a minha intenção, mas isso é muito pequeno, e sempre tinha uma desculpa, uma razão para questionar o conselho que estava sendo oferecido. Em dado momento, eu resolvi interromper aquele aconselhamento e pedir que os dois saíssem da sala, isso aqui na casa administrativa, pedi para que os dois saíssem da sala, os levei lá para fora, na porta da igreja, e tinha uma plantinha lá na porta da igreja, eu pedi para eles tirarem aquela plantinha. O rapaz se abaixou, tirou a plantinha. Aí eu falei: agora vamos atravessar a rua. Apontei para a árvore e falei: agora arranca a árvore. Tira essa árvore daqui. Certamente eles entenderam o que eu estava querendo dizer. A planta, enquanto ela é pequenininha, nós conseguimos arrancar, porque temos mais forças do que ela. Nós nos abaixamos e arrancamos sem muita dificuldade. Agora, olha para a árvore. Por que nós não conseguimos arrancar a árvore? Porque a plantinha, tudo que ela precisa é de tempo, para ela se tornar uma árvore. E você abraça a árvore e você não consegue arrancar. E quando você arranca por outros métodos, a ferida na terra é muito grande. Problemas e conflitos nos relacionamentos, eu disse para eles aqui na porta, na rua, não podem ser subestimados. Você olha e fala: mas é apenas um pequeno problema, não tem sentido, parece ser desproporcional às vezes as ações empreendidas em direção a pequenos conflitos. Mas tudo o que eles precisam é apenas de tempo para eles se transformarem em grandes problemas. E o autor diz claramente no verso 15: atentando diligentemente. Duas razões. Primeiro, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Em segundo lugar, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados.
Para ilustrar esse risco, o autor nos lembra o processo de desenvolvimento de uma planta. Pessoas amarguradas não suportam só as suas próprias frustrações e acabam convencendo outros a viverem nos mesmos conflitos. Isso é muito comum, infelizmente, muito comum. Você sofre uma ofensa, você não suporta aquilo só, tem a necessidade de compartilhar com alguém, você chama o alguém e fala assim: olha o que o fulano fez comigo, olha o que ele fez comigo. Aí o indivíduo que não sabia de nada e que tinha uma relação tranquila com aquele que supostamente o ofendeu, agora recebe a informação do que aconteceu na perspectiva do ofendido e sem uma visão ampla dos eventos e dos fatos. Aí o outro lá, o terceiro, ouve a notícia e aí no final ele diz assim: mas não é possível que isso aconteceu. Como que ele pôde agir assim com você? Isso não é justo realmente. E agora nós temos 3 pessoas contaminadas pela amargura. Esse que se sentiu também ofendido e que percebeu também a situação, teve empatia pelo seu sofrimento, também não vai conseguir guardar aquilo só para ele. O que vai acontecer? Ele vai chegar numa outra pessoa. É por isso que o texto diz que uma vez brotada a raiz da amargura, além de perturbar o indivíduo, por meio dela, muitos são contaminados. E o autor no verso 15 nos chama a atenção para que estejamos atentos, não só a estas ciladas dos relacionamentos interpessoais, mas também às ciladas do próprio diabo no meio disso tudo. Porque é justamente esse tipo de conduta que divide, que separa, que nos faz perder a paz. Porque o autor diz no verso 15, exatamente sobre isso: vos perturbe, e por meio dessa perturbação, dessa amargura, muitos sejam contaminados. É claro que não é possível evitar todas as vezes conflitos de relacionamentos. Conflitos de relacionamentos existem por causa da presença do pecado na minha natureza e na sua natureza. E por isso não é possível evitarmos sempre que conflitos surjam. O próprio autor da carta, da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, verso 18, ele diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível e quando depender de vós, porque o próprio apóstolo Paulo admite que nem sempre é possível, a partir de iniciativas pessoais, estabelecer a paz. Eu tive uma experiência muito triste com o meu irmão durante muitos anos. Nós ficamos por volta de 7 anos sem conversar dentro da mesma casa. Nós brigávamos demais, brigávamos muito, até o dia da minha conversão. O dia da minha conversão, surgiu uma situação provocativa dentro de casa, e eu disse para ele: nunca mais eu vou brigar com você. Mas eu me lembro que nas nossas brigas, e a minha mãe sempre falava: quando um não quer, 2 não brigam. Quando um não quer, 2 não brigam. É possível que você interrompa situações de conflito por iniciativas completamente opostas às provocações que você sofre e que você recebe. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre você age de forma correta, de forma justa, de forma clara, ainda assim, por causa da presença do pecado, não só em você, mas no outro, a paz pode ser estabelecida. O próprio apóstolo Paulo insiste nesse assunto no capítulo 16, verso 17, dizendo: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, aqueles que têm prazer em criar instabilidades, confusões, divisões, e de nos separar e fazer-nos perder a paz entre nós. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Paulo, aos Romanos 16, verso 17. Ele diz ao pastor na ilha de Creta, em Tito 3, 10 a 11, ele diz assim: evita o homem faccioso. O homem faccioso é esse que vive em função de criar tumultos e separar os irmãos. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira, segunda vez, ou seja, na terceira vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está contaminada. Tito 3, 10 a 11.
Paulo admite que só uma pessoa, que ele descreve aqui, que vive na prática do pecado e por ele está contaminada, só uma pessoa como essa pode resistir, primeira de uma estação, segunda de uma estação, e na terceira vez ainda insiste na prática do pecado. Nesse caso, Paulo recomenda evitar o homem faccioso, porque ele tem o potencial de persuasão, de agregar grupos, formar grupos e jogar um contra o outro, usando de argumentações doutrinárias. O conflito se torna muito mais perigoso quando não se usa métodos bíblicos para resolvê-los. Alguns enfrentam o conflito não por métodos bíblicos, mas usando de recursos da vingança, de ataques verbais, de fofocas, de calúnias contra o outro. Outros não usam esse método mais agressivo, mas passivo, fugindo dele pela negação, omissão, procrastinação ou até mesmo transferindo a responsabilidade para o outro. Ninguém sai por aí divulgando os seus próprios pecados, só as suas virtudes. Você abre, por exemplo, o Facebook, Twitter, Instagram e essas redes sociais, o que se vê são apenas aspectos positivos que estão sendo comunicados, porque ninguém gosta de sair por aí fazendo propaganda dos seus próprios pecados. No entanto, em situações de conflitos nos relacionamentos, descobrimos uma grande oportunidade de testemunho cristão e de honrarmos o nome do Senhor. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 9: bem-aventurados os pacificadores, que se esforçam para promover a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Apesar das dificuldades para promover a paz, ela deve ser o objetivo de cada cristão. E o autor aqui recomenda em Hebreus 12, 14, seguir a paz, perseguir a paz. Essa é uma oportunidade que temos de glorificarmos a Deus e de proteger a nossa vida contra as ciladas do diabo, que se escondem por trás de sentimentos de amargura, de rancor, de falta de perdão, de incompreensão e por aí vai. A segunda recomendação, a exortação aqui do autor, está na segunda parte do verso, quando ele diz: seguir a paz e a santificação. O esforço que você deve empreender nos relacionamentos pessoais para promover a paz deve ser o mesmo esforço, segundo o autor, para promover a santificação. E a razão está declarada no final do verso 14, sem a qual não se refere aqui à paz, mas se refere à santificação. Sem ela, diz o autor, ninguém verá o Senhor, ninguém. A referência de ver o Senhor, ou seja, estar com Deus, estar na presença do Senhor, se aproximar dEle, é o objetivo da salvação. Alguns se concentram no dever e correm o risco de viverem no legalismo. Esse é um extremo. Outros vão para outro extremo, de modo inapropriado, correm o risco do antinomismo, ou seja, do liberalismo, da negação de qualquer regra, de qualquer norma, de qualquer critério, e tenta agir como se não estivesse diante de nenhum tipo de critério, diretriz ou regra. É muito difícil manter o equilíbrio entre esses dois extremos. Às vezes somos muito legalistas, impacientes, intolerantes, não somos longânimos na prática, queremos agir e reagir imediatamente a uma situação de provocação, e fazendo juízos muitas vezes. Outras vezes nós não agimos assim, somos muito passivos em relação aos pecados que brotam e frutificam nos relacionamentos pessoais, nos omitindo de tratá-los adequadamente. De que tipo de santidade o autor aqui está falando? Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra santos aqui, ou santificação, no texto é a palavra hagios, que significa literalmente separado, ou separação. Essa palavra vem de uma raiz, a raiz dessa palavra é hagos. Hagos era a palavra usada para aquela parte na oferta, parte daquilo que se possuía e que era separada para a oferta a Deus.
Então se apresentava no altar, por exemplo, os nossos rendimentos. Nós todos os meses, por consciência bíblica e por motivação bíblica, nós separamos uma parte dos nossos rendimentos e consagramos a Deus, e dedicamos a Deus. Os sacerdotes, eles chamavam essa parte de hagos, ou seja, foi separado para o Senhor e não pode ser usado para nenhuma outra finalidade, sem que antes fosse e seja apresentada ao Senhor, dedicado ao Senhor. A santificação na Bíblia é abordada por duas perspectivas. Isso é importante falar para nós entendermos qual é o contexto aqui da santificação no texto. A Bíblia aborda a palavra santificação de duas maneiras. A primeira é a perspectiva progressiva, a segunda é a perspectiva posicional. Na perspectiva progressiva, ela é o meio pelo qual o Espírito Santo nos aperfeiçoa continuamente, com base na expiação de Jesus. O autor aos Hebreus diz, no capítulo 10, verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos, ou uma vez por todas. Ou seja, temos sido santificados. A santificação, segundo o autor aqui nesse texto, ela tem uma perspectiva que é progressiva. O Espírito Santo está como que lapidando a nossa vida, a fim de parecermos cada vez mais com a pessoa de Jesus Cristo. Mas há uma abordagem também posicional, e é identificada esta interpretação no capítulo 10 ainda, verso 14 de Hebreus, que é a separação eterna para Deus. Ele diz assim, verso 14 do capítulo 10, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, Ele já nos aperfeiçoou para sempre, e bendito seja o nome do Senhor. A salvação é um bem que jamais pode ser perdida. Nada pode me separar, nada pode te separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Absolutamente nada que eu e você fizermos pode anular a eficácia da expiação de Cristo na cruz do Calvário. Nós fomos definitivamente salvos, redimidos, santificados, ou seja, separados para o louvor e para a glória de Deus. Nós já não nos pertencemos, nós não pertencemos mais a este mundo, e não estamos mais sob o poder do pecado. Ele não tem mais domínio sobre nós, e sobre nós não há mais condenação, porque Jesus nos posicionou diante do Pai, nos separando eternamente para Ele. É nesse sentido que a Bíblia apresenta o contexto de santificação como sendo também posicional. A santificação é obra do Espírito Santo em nós, mas ao mesmo tempo exige de nós luta contra o pecado. No capítulo 12, verso 4, capítulo onde se localiza aqui o verso 14 que lemos e estamos examinando, no próprio capítulo 12, verso 4, o autor diz: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Ele admite que os crentes devem lutar literalmente contra o pecado. Esse pecado que habita na minha vida, que habita na sua vida, e que nos faz muitas vezes tão intransigentes, tão difíceis, tão resistentes ao arrependimento, ao quebrantamento, à humildade, a nos colocarmos genuinamente numa condição de aprendermos com o outro, mesmo quando estamos ensinando. Esse pecado que está dentro de nós, nós queremos, como o apóstolo Paulo disse, queremos fazer o bem, mas somos flagrados por nós mesmos fazendo o que é mal. Queremos fugir do mal, mas nos vemos fazendo o mal. É uma luta para nós muito grande. Essa é a nossa luta diária, a luta do pecado na nossa própria vida e os seus efeitos, os seus tentáculos, suas influências, não só na nossa vida, mas afetando pessoas que nós amamos e admiramos. Capítulo 12, verso 16,
Respondendo agora de modo prático a pergunta de como essa santificação deve ser seguida, o autor diz assim: nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasso vendeu o seu direito de progenitura. Se eu não me engano, lá em Gênesis capítulo 25, encontramos a história de Jacó e de Esaú diante do seu pai Isaque. Esaú estava no campo trabalhando. Quando ele voltou do campo, faminto, sentiu o cheiro de uma comida que Jacó estava preparando. Se não me falha a memória, era pão e lentilha o que Jacó ofereceu para Esaú. Só que Jacó, muito espertalhão, propôs a Esaú que lhe oferecesse o direito de progenitura em troca do prato de comida. E a resposta de Esaú foi muito estranha. Ele disse: eu estou com fome, de que pode me valer agora o direito de progenitura? O que esta herança espiritual pode alterar agora a minha necessidade imediata? E prontamente ofereceu a Jacó o direito de progenitura em troca de um prato de comida. Em dado momento, Isaque foi abençoar o seu filho, e quem recebeu a bênção foi Jacó. Esaú chegou e falou: agora é minha vez. Falou: não, agora não é sua vez não. Ué, mas e minha progenitura, onde está? Ele perdeu esse direito. E diz o texto que Esaú chorou amargamente, mas já não tinha como alterar aquilo que já estava estabelecido. Jacó, que posteriormente se tornou, ou passou a ser chamado de Israel, recebeu a bênção do seu pai Isaque. Deus é perfeitamente santo e ninguém pode permanecer na sua presença sem que seja santificado. O comportamento de Esaú foi um comportamento que o próprio texto diz, foi um comportamento impuro e profano. Deus é santo e na presença dele só pode permanecer aqueles que por Cristo são santificados. Por isso Jesus nos lavou com seu sangue, purificando-nos do pecado para sermos santos perante o Senhor. Em Mateus capítulo 5, verso 8, nós lemos: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós não temos condições de purificar o nosso próprio coração, a menos que depositemos a nossa fé naquele que eficazmente, através do seu sangue, pode nos redimir dos nossos pecados e nos purificar a consciência. Esta é a perspectiva posicional da santificação. Quanto à sua perspectiva progressiva, somos encorajados a negar a nós mesmos, a fim de nos parecermos mais com o Senhor Jesus e assim experimentarmos mais profundamente a comunhão com o Senhor. A santificação sobre a qual o autor aqui está se referindo não é a santificação posicional, porque ela já está garantida através de Jesus Cristo. Do contrário, ele não recomendaria à igreja, aos santos, que seguissem a santificação, reconhecendo a atribuição moral que cada cristão tem em face desse objetivo de buscar a santificação. Ele se refere a esta santificação na perspectiva progressiva, e ela envolve obediência prática, atendendo à vontade de Deus para nós. Primeiro, qual é o preceito da santidade aqui no texto? Seguir a santificação. Viver uma vida santa nos ajuda a evitar o fracasso espiritual, a fragilidade espiritual, a derrota no campo espiritual e, portanto, no campo interpessoal. Segundo, o pré-requisito da santidade: sem a santidade, ninguém verá o Senhor. E pesquisando aqui esse texto, dentro do livro de Hebreus, eu descobri que há 3, entre aspas, 100 no texto de Hebreus, na Epístola aos Hebreus. O primeiro 100 se encontra em Hebreus capítulo 9, verso 22, que diz: sem derramamento de sangue não há remissão. O segundo 100 está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus ou ser agradável a Deus. O terceiro 100 se encontra nesta passagem, Hebreus capítulo 12, verso 14. Mas a nossa permanência na presença de Deus depende do nosso esforço? É claro que não. É claro que não. Cristo já garantiu isso para nós. Mas, por outro lado, através das obras de santificação, damos testemunho da fé verdadeira. É a teologia de Tiago, apóstolo Tiago. Sem a santificação, portanto, ninguém verá o Senhor, ou seja, desfrutará adequadamente da comunhão com o Senhor.
Eu quero encerrar esta mensagem trazendo 3 conselhos. Primeiro, para mim, refletindo aqui o que nós acabamos de estudar. Primeiro, o amor exige que ajudemos o nosso irmão. Essa é a pacificação pessoal. A perceber as suas faltas. Por amor, pelo bem do corpo, nós temos o dever de pessoalmente nos esforçar em busca do estabelecimento da paz e da reconciliação. Segundo a orientação de Jesus em Mateus capítulo 18, primeiro precisamos ir até as pessoas que nos ofenderam, que tem algo, ou na sua vida pessoal está andando, se extraviando pelo caminho, ou mancando pelo caminho. Precisamos fazer caminhos retos, para que seja curado, para que seja resgatado. Como? Primeiro procurando essa pessoa pessoalmente e conversando com ela, de modo delicado, humilde, ouvindo mais do que falando, com a finalidade de promover a paz, promover a reconciliação. Se ele não se arrepender, ou seja, ele continuar no erro, ele continuar com a sua conduta, com o mau uso da boca, da língua, com o seu comportamento, se ele não demonstrar mudança de comportamento, de conduta, precisamos ir para um segundo passo, que é o passo da pacificação assistida. Primeiro, a pacificação pessoal. Segundo, a pacificação assistida. Esse é um esforço que precisamos adotar a fim de promover a paz nos relacionamentos. Outros podem servir de testemunhas e ajudar a promover a paz no relacionamento. Às vezes, a mediação de uma pessoa é muito importante, é sábia, é muito importante. Ontem, num grupo de casais que nós estamos orientando semestralmente, ontem estivemos com um grupo de casais, eu e minha esposa, estivemos tratando sobre essas questões que envolvem conflitos entre marido e mulher, e eu me lembro de ter dito para os casais que estavam ali reunidos, que antes de expor qualquer problema de natureza conjugal a pessoas de fora do casamento, o casal deve se esforçar até as últimas consequências para tratar aquilo que está envolvendo a vida pessoal de cada um. Não pode sair procurando imediatamente pastor da igreja, presbítero da igreja, um amigo ou uma amiga. Não, primeiro tem que se esforçar os dois, protegendo a privacidade dos dois e se esforçando para encontrar soluções eficazes para o relacionamento, a fim de que a relação seja preservada. Somente quando a situação escapa ao controle e que o casal percebe que o problema está indo de mal a pior, é necessário e emergencial o envolvimento de um conciliador. Aí você pode acionar, nesse caso, um pastor, um presbítero, ou quem sabe um amigo ou uma amiga, que sejam maduros emocionalmente para lidar com os seus conflitos e que sejam fundamentalmente bíblicos, para que os conselhos não sejam fundamentados na experiência pessoal deles, mas conselhos fundamentados na palavra de Deus. E esta figura é importantíssima para nos ajudar a enxergar a mesma situação por um outro ângulo. Uma pessoa que não está contaminada pelos sentimentos, pela euforia, pelo furor presente na relação conjugal. Aí você aciona uma pessoa externa para te ajudar nesse caminho, a fim de ajudar a pacificar o relacionamento. Quando no esforço pessoal, no encontro pessoal contínuo, não só uma vez, mas continuamente, você tem uma conversa, você tem outra conversa, e a coisa não se resolve, ela vai piorando, e você percebe uma linha progressiva, pensando no bem do outro, você precisa acionar, nesse caso, um conciliador. Aliás, a Bíblia diz que é na multidão dos conselhos que habita a sabedoria. Procure conselhos de pessoas que possam te ajudar. E se mesmo assim não se resolve, deve ser acionado o conselho da igreja. O conselho da igreja não é para punir de imediato faltas que são cometidas. O conselho, primeiro, ele empreenderá esforços aconselhando, advertindo, orientando. E quando isso não funciona, quando não se resolve, a orientação de Jesus é que haja uma disciplina
que haja uma punição para que o irmão ou a irmã seja preservado da corrupção que aumenta a cada dia na sua relação pessoal. Assim, irmãos, é o que diz a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dois grandes objetivos que temos diante de nós em face dos conflitos interpessoais que muitas vezes temos que lidar. Que o Senhor nos oriente a partir desta passagem, desta palavra, desses conselhos, e nos ajude a ter uma vida mais consagrada ao Senhor, e que a igreja seja assim fortalecida para a glória do nome do Senhor. Vamos orar.